assim a santa palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Que ilusão de Jonas! Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. No versículo 1 e 2 de Jonas, nós lemos o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Meus irmãos, todos nós conhecemos a história do profeta Jonas, né? As crianças conhecem a história daquele homem que tentou fugir de Deus, mas foi lançado no mar e engolido por uma baleia. É assim que as crianças sabem, que as crianças conhecem, né? Mas a Bíblia vai dizer apenas um grande peixe, né? A Bíblia não vai identificar de que foi uma baleia. Apenas é uma dedução, né?
E depois de 3 dias, Jonas foi vomitado na terra e enviado então para pregar a palavra de Deus para a conversão de muitos pecadores. Mas, meus irmãos, de que trata exatamente o livro de Jonas? Qual a mensagem principal deste livro? Deste pequeno livro de apenas 4 capítulos? Qual o personagem central na história narrada neste livro? Há 2 verdades que temos de saber ao nos aproximarmos do livro de Jonas. Em primeiro lugar, esse livro tem como propósito nos ensinar sobre o real interesse de Deus na salvação de pecadores de todas as nações e não só dos judeus. E é por isso que Deus manda então o profeta Jonas pregar, não para Israel, mas para o povo pagão e perverso da cidade de Nínive, que era a capital do Império Assírio. Então nós aprendemos com esse ato de Deus de que Ele ama e deseja salvar pecadores de todas as nações, de todos os povos. E Deus é soberano e Ele tem o direito de usar a sua misericórdia com quem quer que seja. Por isso, o Evangelho de Cristo tem sido pregado e anunciado a todos os povos, raças e nações, independente de serem eles pagãos ou não. E em segundo lugar, temos de nos aproximar do livro de Jonas conscientes de que o personagem central deste livro não é Jonas, mas o próprio Senhor Deus. Aqui está a centralidade do livro de Jonas, a soberania de Deus, o próprio Deus. Então, não é a desobediência de Jonas à ordem do Senhor que deve chamar-nos a atenção. Não é esse ato de desobediência, de se dispor a fugir ou a tentar fugir da presença de Deus, mas o poder de Deus agindo na natureza, na história e no coração do profeta Jonas. E dos ninivitas, para que fosse realizado os seus planos, os seus propósitos. Então todo o livro mostra os atos poderosos de Deus com um único propósito, ou no único propósito de salvar pecadores eleitos que estavam na cidade de Nínive. Quem mandou Jonas pregar naquela cidade? Quem apontou Jonas como o culpado no navio? Quem ordenou o peixe a engolir Jonas e o preservou por 3 dias no seu ventre? Quem trouxe o seu profeta de volta para pregar em Nínive? Quem conduziu os ninivitas ao arrependimento? Foi Deus que fez todas estas coisas. E o livro nos mostra Deus agindo soberanamente e sobremaneira. Então, o nosso texto também revela uma ação importante de Deus. O verso 1 e verso 2. Com base nesse texto, então, eu proclamo o Evangelho nesta manhã, no seguinte tema: o Senhor é graça e misericórdia, justiça e juízo. Então, quem era Jonas? Jonas era um profeta em Israel. Seu pai chamava-se Amitai e ele era um galileu da cidade de Gat-Hefer. Ele profetizou por volta do 8º século antes de Cristo, E nós vemos no livro de Jonas que ele amava o seu povo, que ele anunciou uma mensagem de prosperidade para Israel durante o reinado de Jeroboão II, 2 Reis
14, verso 25. Então, a Bíblia não mostra Jonas, por exemplo, trazendo uma mensagem de juízo para Israel. Mas isso não quer dizer que Deus passou a tolerar o pecado do seu povo. Pois logo depois de Jonas, Deus levanta então Amós, e Oséias para trazer uma mensagem de juízo e condenação para Israel devido à sua desobediência ao Senhor. Meus irmãos, observem que o livro de Jonas não nos fala nada de sua atividade profética em Israel. Mas ele já começa com uma ordem clara e direta do Senhor para que ele se dirigisse a Nínive para pregar, para anunciar o seu evangelho, para anunciar a palavra. Evangelho esse que é composto por graça e misericórdia para os eleitos, justiça e juízo para os réprobos. Então nós lemos no verso 1 e 2: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, há 4 verdades importantes que aprendemos aqui sobre a vocação do Senhor a Jonas, sobre o envio de Jonas à cidade de Nínive, que foi efetivado pelo próprio Deus. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, e obviamente, a vocação de Jonas é de origem divina. Notemos que Deus está agindo nesta ordem, nesta vocação e em todo o decorrer da história de Jonas. Então Deus chama Jonas e o envia. Ele traz a sua palavra até Jonas e lhe dá uma vocação específica. Vai e prega a cidade de Nínive. Vai e anuncia o juízo de Deus sobre aquela cidade perversa. Veio a palavra do Senhor. Dispõe-te, vai e clama. Não foi Jonas que procurou a palavra do Senhor. Não foi Jonas que procurou ao Senhor. Pelo contrário, Jonas tentou fugir da ordem, tentou fugir da sua vocação. Não foi Jonas quem decidiu por si mesmo se dispor e ir a pregar em Nínive. Foi o Senhor que o levou. Nada disso, meus irmãos. Nada disso partiu de Jonas. Foi Deus quem revelou ao profeta a sua palavra e o chamou e o enviou a pregar em Nínive. Ninguém pode se levantar e pregar por si mesmo. Ninguém pode se levantar e evocar sobre si essa vocação. Como pregarão se não forem enviados? É Cristo quem dá homens para servir no meio do seu povo, conforme Efésios 4 e verso 11. Ele veio ao encontro de Paulo no caminho de Damasco, mudou a sua vida, não o seu nome. E lhe deu o chamado de pregar a sua palavra aos gentios. Mais uma vez nós temos um judeu sendo chamado por Deus, vocacionado por Deus e enviado para pregar o seu evangelho, a sua santa palavra, a sua santa lei aos gentios, a povos pagãos. Então hoje Deus não chama homens por meio de revelações diretas, como sonhos e visões, mas por meio da sua igreja, que, em oração e sob a direção do Espírito Santo, chama, escolhe e envia homens para assumir ofícios na igreja e trabalhar para a expansão do reino de Deus no mundo. Nós
constantemente ou comumente temos visto alguns evocar sobre si o título de apóstolo. Blasfêmia, meus irmãos. Heresia. Nós não podemos sequer por si próprios assumir diante de Deus a condição de arauto. Nós temos que ser chamados e vocacionados por Deus para isso. Vemos nisso a graça e o poder de Deus. Por quê? Ele usa homens fracos, limitados e imperfeitos para realizar a sua perfeita obra. Para anunciar o seu maravilhoso evangelho. Para anunciar e fazer notória a sua graça diante dos homens. Estes devem ser fiéis ao seu trabalho. E quando Deus abençoa este trabalho, meus irmãos, quando Deus abençoa o trabalho que é o seu trabalho, eles devem dar a glória a Deus por isso, e não tomar sobre si. Só lhe deu glória. A Deus somente a glória. Então Deus não precisa de nós, mas Ele quer nos usar apesar de nós, apesar de tudo que nós somos. Então, a origem do chamado para servir em sua igreja, para servir em meio ao seu povo, é dele. E a glória pelas bênçãos alcançadas através disso também é dele. E em segundo lugar, a vocação do Senhor para Jonas é uma vocação inédita. É algo totalmente novo e estranho para Jonas. Você vai ver um profeta judeu que estava no meio do seu povo, sendo chamado, vocacionado e enviado por Deus para pregar no meio de povos pagãos, com práticas totalmente estranhas, né, ao povo de Israel. Jonas foi o único profeta do Antigo Testamento que foi mandado por Deus para pregar a um povo pagão, meus irmãos. Ele recebeu do Senhor a missão de pregar na grande cidade de Nínive. Deus deu a Jonas a tarefa, ou uma tarefa incomum para ele. Ele profetizava em Israel, mas agora devia sair de sua própria terra e viajar aproximadamente 1.300 quilômetros para o Oriente e se dirigir até Nínive, a capital da Síria, para pregar a um povo que era temido e odiado por todos os outros povos. O povo assírio era um povo temido e odiado por todos os outros povos circunvizinhos. Por quê? Por causa da sua malícia e da sua perversidade. Era um povo extremamente perverso, malicioso. Será que essa tarefa de pregar a um povo gentil era algo agradável para Jonas fazer? Será que Jonas se sentiu à vontade, se sentiu alegre ao receber essa vocação, ao receber esse mandamento, ao ser enviado por Deus para o meio de um povo perverso que ele odiava? Nada disso, meus irmãos. Jonas não quis obedecer a essa ordem do Senhor. Não era uma coisa agradável para ele fazer, tanto que ele tentou fugir. Se dirigiu para Tarse e não para Nínive. Repito, Jonas amava o seu povo, mas ele odiava os assírios com todas as suas forças, porque era um povo inimigo, e era um povo pagão, não temente a Deus. Então Jonas deve ter se perguntado: como assim?
Eu sou um profeta no meio do povo de Deus, um profeta no meio do povo de Israel. Como irei eu anunciar a santa lei de Deus, ensinar a santa lei de Deus para um povo perverso, pagão e idólatra? Jonas, então, tenta fugir da presença do Senhor e recusa o seu chamado. Recusa-se a ser enviado, porque Jonas conhecia a crueldade daquele povo e principalmente da capital, Nínive. Portanto, ele não tinha nenhum interesse, ele não tinha nenhum incentivo para que ele fosse pregar aos ninivitas. Ele não tinha nada que o despertasse para fazer tal coisa. Porque Jonas odiava aquele povo, detestava aquele povo. Mas Deus o chamou para isso. E ele tinha de cumprir esse chamado. Dispõe-te e vai. Deus mostrou a Jonas a necessidade de ter disposição e fazer a obra do Senhor, levando a palavra de Deus aos ninivitas. Nossa situação pode ser diferente da situação de Jonas, mas aprendemos aqui que, como cristãos, temos de estar dispostos a obedecer o Senhor, a realizar a sua obra, a realizar a obra que Ele tem proposto para nós. Você, meu irmão, tem disposição de servir ao Senhor com alegria na vocação que Ele te deu? Na vocação que Ele te dá? Aonde Ele te chama para servir? Ou você desobedece ao Senhor e foge, deixando de assumir a sua responsabilidade cristã? Você tem prazer em levar a palavra de Deus aos perdidos? Que Deus faça de nós profetas fiéis, que confessam o seu nome com atos e palavras diante dos ímpios. Em terceiro lugar, a vocação do Senhor para Jonas é uma vocação urgente. Deus tem urgência. Deus ordenou seu profeta dizendo: clama contra Nínive, porque sua malícia subiu até mim. Deus não só envia Jonas a Nínive, meus irmãos, mas o envia com a missão específica e urgente: clamar contra aquele povo. Clamar contra Nínive, denunciar o seu pecado e anunciar o juízo de Deus. Misericórdia, graça, justiça e juízo. A maldade, a perversidade que era praticada em Nínive subiu até Deus. O Senhor conhecia os pecados dos ninivitas, que só faziam se avolumar-se. Cada vez mais a iniquidade daquele povo era acrescentada, era notória. Corrupção, um povo corrupto, extremamente pecaminoso, e que ofendia a Deus com suas práticas constantemente. Esses pecados provocaram a ira de Deus, e algo tinha de ser feito urgente, pois Deus não tolera o mal, mas há de castigá-lo, há de puni-lo, há de trazer juízo. Sendo assim, Deus tomou a iniciativa para fazer algo. Ele não suportava mais a maldade daquele povo e logo enviou Jonas para os adverti-los, para ensiná-los, para mostrá-los o seu estado deplorável.
de pecaminosidade, de corrupção e depravação. Nínive era uma cidade grande, contando com os subúrbios que ficavam ao seu redor, né, ao redor do seu muro. Era uma cidade que era rica, próspera, a capital do grande império assírio na época, né? Mas Nínive, meus irmãos, era conhecida não por sua riqueza, por sua prosperidade, por ser a capital do império. Não, ela era conhecida por sua malícia. Ela era popular por sua malícia. Ela era popular por sua corrupção, por sua pecaminosidade. E a Assíria era uma nação cruel e detestada por suas práticas, que todas as suas práticas eram praticamente desumanas. Feitiçaria, pecados como opressão, tortura, crueldade para com os inimigos, violência, prostituição eram comuns e frequentes naquela cidade. Deus não suportava mais tanto pecado, tanta malícia, tantas ofensas diante de si. O pecado subiu até o Senhor. Então, ele manda Jonas pregar contra Nínive. O que podemos aprender dessa ação de Deus, meus irmãos, em enviar Jonas a essa missão urgente para anunciar a sua palavra, para anunciar o evangelho contra a cidade de Nínive? Aprendemos 3 verdades importantes sobre o nosso Deus. Em primeiro lugar, que o nosso Deus conhece o pecado dos homens e há de puni-los, e há de castigá-los. Como nós vimos na escola bíblica, embora o pecado cometido seja acompanhado de arrependimento, ele também acarretará consequências. Inevitavelmente. Acarretará consequências. O Senhor não só é o Criador de todos os povos, mas também o soberano juiz que julga todas as nações. Nós também aprendemos isso aqui. Nenhuma nação escapa dos seus olhos e do seu juízo. Nenhuma nação, nenhum povo, nenhum de nós. Ele julga os povos com justiça. Ele conhece o pecado dos homens e há de puni-los, e há de castigá-los, porque Deus é santo e não pode tolerar o mal. Jonas 2, verso 4. Capítulo 1, verso 4. Ele castigou a humanidade, por exemplo, com o dilúvio nos dias de Noé, por causa do aumento da sua maldade, por causa do aumento da sua iniquidade diante de Deus. Ele destruiu Sodoma e Gomorra por causa de suas multidões de pecados, por causa das suas muitas iniquidades. Então o Senhor misericordiosamente envia Jonas para alertar Nínive dos seus pecados, para alertar o povo da sua malícia, para alertar da sua pecaminosidade, para alertar Nínive dos seus pecados e para destruí-la, caso não arrependa-se. O pecado sempre provoca a ira santa de Deus, meus irmãos. Sempre. Proceda ele dos ímpios ou dos seus filhos. Como falamos na escola bíblica, pecado é pecado. E todo pecado faz separação entre Deus e o homem, entre Deus e os homens.
Embora exista pecados mais graves, pecados mais odiosos e com maiores consequências, pecado é pecado. Não importa o seu nível de gravidade, ele ofende a Deus. Ele quebra a nossa comunhão para com Deus. Ele quebra os seus preceitos e a sua santa lei. O pecado é uma abominação para Deus e deve ser reprovado em todo lugar e em todos os tempos. Por isso, como filhos de Deus, devemos ter a mesma atitude de ódio do Pai em relação ao pecado. Devemos ter repulsa, devemos odiar o pecado, devemos odiar a transgressão da lei. Fujamos do pecado e temamos a Deus, pois Ele não o suporta, mas castiga a iniquidade. E iniquidade, irmãos, entenda aqui como pecados recorrentes, ou pecado recorrente. O pecado que se torna uma prática, se torna iniquidade. Mas nós também temos aprendido e entendido que o cristão genuíno, o cristão regenerado, que tem nele a ação do Santo Espírito de Deus, não folga com o pecado. Não se alegra com o pecado. Pelo contrário, ele tendo consciência de que está ofendendo ao seu Deus, que é santo, misericordioso e gracioso, ele é tomado por uma profunda tristeza e arrependimento e prostra-se diante de Deus em lágrimas, clamando pelo seu perdão. E além disso, tem a certeza de que em Cristo somos perdoados. E em segundo lugar, aprendemos que o nosso Deus usa a sua igreja, usa o seu povo para denunciar o pecado dos homens. Nós somos voz de Deus nessa terra. Note que Deus enviou Jonas, um servo dele, que estava no meio do seu povo, para pregar no meio de um povo pagão. Hoje Deus concede, meus irmãos, esse chamado à sua igreja. Deus concede à sua igreja o chamado de anunciar o seu pecado, a sua palavra, de anunciar a sua lei, de denunciar o pecado dos homens no meio dos ímpios. O papel foi dado a nós. Foi dado a cada cristão que compõe a igreja de Cristo. O papel de denunciar o pecado dos homens. A nós, aqui no Brasil, meus irmãos, há tanta malícia, há tanta corrupção, há tanta malignidade em nosso Brasil, em nossa nação, no meio do nosso povo. Tanta violência, tanta imoralidade, corrupção exacerbada, tanto pecado no meio do nosso povo. As pessoas dizem, em tom de brincadeira, que Deus é brasileiro. Blasfêmia, meus irmãos. Um exemplo típico de tomar o nome de Deus em vão. Comentamos sobre isso na escola bíblica. Um grande exemplo de que o povo brasileiro foi levado a culturalmente tomar o nome de Deus constantemente. Quantas e quantas vezes já ouvimos essa expressão? Deus é brasileiro. Não é correto afirmar isso.
E como disse, chega até ser uma blasfêmia diante de Deus. Ele ama os seus filhos que habitam nesse país, mas ele também enxerga a malícia e o pecado e a corrupção do nosso povo. E ele virá com justiça, ele virá com juízo. Aliás, nós temos experimentado o juízo de Deus constantemente na nossa nação. A própria palavra de Deus diz que quando ele dá governantes corruptos até, porque nós sabemos e entendemos que nada foge do propósito e da soberania de Deus. Deus está trazendo juízo sobre a nossa nação através de governantes, de juízes perversos. Nós, como cristãos, podemos e devemos enxergar isso como juízo de Deus sobre nós. O exemplo que o pastor citou do desarmamento, nós estamos colhendo algo que plantamos. Nós abrimos mão do nosso direito de defesa pessoal, abrimos mão do direito ao porte de arma por um prato de lentilhas, ou melhor, 50 pila. E agora estamos correndo atrás do prejuízo. Ele ama os seus filhos que habitam nesse país, meus irmãos. Mas ele também enxerga a malícia e o pecado do nosso povo. Assim como chamou e levantou Jonas com urgência para pregar a Nínive. Ele levanta a sua igreja hoje para denunciar o pecado e chamar pecadores da nossa nação, do nosso povo, ao arrependimento. O pecado do nosso povo pode passar despercebido pelos nossos governantes. Pecados como corrupção, aborto, sexo livre, divórcio, homossexualismo podem ser tolerados por líderes políticos e até mesmo por líderes religiosos em nosso país. Mas a Igreja de Cristo, o povo genuíno do Senhor, nós temos que denunciar. Temos que denunciar estas transgressões, avisar que Deus pune este pecado, avisar que Deus virá com juízo. E com punição. Temos de chamar pecadores ao arrependimento. Todo cristão é vocacionado por Deus para isso. Chamar pecadores ao arrependimento. Também não devemos esquecer que mesmo no meio da igreja, no meio do povo de Deus, há pecados e transgressões que precisam ser denunciados. No nosso meio, no meio da igreja reformada de Blumenau, há pecados e transgressões que precisam ser denunciados, que precisam ser tratados. Há cristãos que precisam se arrepender e mudar de vida, urgentemente. Urgentemente. E se nós amamos estes irmãos, e se nós amamos estes que estão no nosso meio, não podemos e não vamos passar a mão na cabeça, tolerar seus pecados, dar tapinhas nas costas e dizer, tá tudo bem, meu irmão, tá tudo bem. Não, esses pecados, essas transgressões precisam ser denunciadas e tratadas. Mas com amor vamos repreendê-los e chamá-los ao arrependimento para o bem deles e a salvação de suas almas. Devemos nos lembrar que Deus pune o pecado dos ímpios, mas o seu juízo começa no meio do seu povo. Deus pune o pecado dos ímpios, mas o seu juízo
começa no meio do seu povo. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, Deus não castigou o seu próprio povo, o povo de Israel, por causa das suas transgressões? Quantas e quantas vezes? Porém, antes do castigo, Deus graciosamente, misericordiosamente, sempre enviou os seus profetas para chamar o seu próprio povo ao arrependimento. E hoje aqui, como um profeta do Senhor, eu chamo o seu povo ao arrependimento. Confesse os seus pecados, arrependa-se diante de Deus. Deus está neste momento, misericordiosamente, graciosamente, te chamando ao arrependimento, meu irmão. E em terceiro lugar, nós aprendemos que o Senhor deseja estender a sua misericórdia àqueles pecadores arrependidos. Deus é misericordioso e deseja salvar. Ele envia pregadores para advertir os povos de seus pecados, a fim de que se arrependam e vivam com abundância. Os pecadores ou os pecados dos pagãos sobem até o céu e ofendem a Deus. Mas o amor de Deus, entenda, o amor de Deus pelos pagãos, aqueles eleitos no meio daquele povo, desce até a terra para salvá-los. O amor de Deus pelos pagãos, pelos ímpios, pelos doentes. O próprio Senhor declara que Ele não veio para os sãos, Ele não veio para os justificados, mas para aqueles que necessitam de justificação diante de Deus. Mas o amor de Deus pelos pagãos desce até a terra para salvá-los. Deus envia um mensageiro para anunciar-lhes a sua palavra. Jonas e todos os outros judeus da época viam os gentios como pessoas indignas de Deus e merecedores do inferno. Nós, para o povo de Deus daquela época, para o povo judeu ainda hoje, os ímpios, somos vistos como povo que é merecedor da ira e do inferno. Não somos merecedores da salvação diante do povo judeu, mas Deus os viu como seres humanos perdidos e carentes da glória e da graça de Deus. Deus viu no meio daquele povo seres humanos carentes da sua graça e da sua misericórdia. Ele estende a sua misericórdia a esses pecadores. Ele estende a sua misericórdia a pecadores de todas as raças, línguas e nações, inclusive da nossa nação. Ele enviou o seu Filho ao mundo para salvar pecadores de todas as raças, línguas e nações. Jesus, aquele que é maior que Jonas, veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele não veio chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Pecadores ao arrependimento. Você está longe de Deus por causa dos seus pecados. Você se sente neste momento
sem comunhão para com o Senhor por causa dos seus pecados. Você está sentindo nesse momento a carga sobre os seus ombros do pecado. O Senhor está te dizendo nesta manhã: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Coloque diante do Senhor nesta manhã, abra mão deste pecado. Arrependa-se e volte para Deus, que é rico em perdoar. Deus não tem prazer na sua morte, mas em que você se arrependa dos seus maus caminhos e viva. Ezequiel 18 e 23. Arrependa-se dos seus maus caminhos. E em Cristo, meu irmão, há salvação para você que confessa os seus pecados e crer nele como teu soberano, Senhor e Salvador da tua vida. E quanto a você que é um cristão e é chamado ao ministério, tem um chamado, assim como o profeta Jonas, você tem anunciado Cristo e denunciado o pecado. Você tem anunciado a Cristo e denunciado o pecado. Sente em seu coração compaixão pelos perdidos e anuncia-lhes o evangelho de Cristo. Que o Senhor nos encha de paixão pelas almas perdidas e nos dê sabedoria, coragem para repreender os pecados dos ímpios e proclamar Cristo a eles com nossos atos e palavras. Somos a luz do mundo, com a vocação de anunciar o amor de Deus em Cristo aos pecadores da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e até os confins da terra, conforme Atos capítulo 1, verso 8. E a Ele seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.